Meus queridos, como eu estou feliz de estar aqui. E é, é muito bom mesmo a gente poder experimentar um momento tão precioso como foi nesse louvor. Eu acredito que todos nós aqui participamos tão intensamente desse momento, porque, de fato, a presença do Senhor estava palpável aqui. E enquanto nós estávamos ali, neste momento, eu não podia deixar de sentir que Deus estava querendo nos direcionar para um amor maior. E não só nosso com os outros, mas também de experimentar o amor de Deus nas nossas vidas. E é tão maravilhoso o amor de Deus que se entregou, que nos alcançou de onde nós estávamos. E nós não podemos deixar isso passar em branco, sabe? Foi um momento muito intenso, de experiências muito palpáveis, mas isso não pode ficar somente nesse momento agora. Que a gente possa sempre estar em contato com essa presença de Deus, porque ela é muito mais valiosa do que a gente pode colocar em dinheiro, em tempo. A presença de Deus é muito melhor do que a gente pode encontrar em outras coisas. E essa vida no sobrenatural de Deus, isso aqui que a gente vive, o mundo não pode dar para a gente. É inexplicável, mas também nada pode entregar para a gente essa mesma presença. E eu me lembrei de um versículo que está em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 1 ao 3. Eu costumo usar a versão NVT, se vocês quiserem ali. E fala assim: se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se tivesse dons de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus, se tivesse todo o conhecimento, se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo o que eu tenho aos pobres e até entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada adiantaria. E essa é a vida que Deus nos convida, não uma vida de fazer coisas pelo bem de fazer elas, igual muita gente aí eu sei que vai na academia só para fazer aí um exercíciozinho, né? Mas não viver uma vida só de ações vazias, mas de ações direcionadas por um amor intenso que arde no nosso peito porque nos alcançou quando a gente ainda não merecia. Eu queria que você preparasse aqui já o texto de Lucas, no capítulo 7, no versículo 36, por favor. Isso tudo aqui eu acho que foi uma introdução necessária que o Espírito Santo tem nos conduzido aqui nessa noite, para entender um pouco mais do que eu acredito que Deus quer falar conosco nessa noite. Nessas lentes do amor, né? Eu tenho uma lembrança de quando eu era um pouco mais novo, né? Ali uma criança. E é algo muito específico, mas eu espero que você esteja comigo aqui nessa história. Meu pai, ele tinha acabado de comprar um celular novo, né? Na época não era smartphone, era celular mesmo. Na época ali tinha os botãozinhos e tal, mas esse celular em específico, ele era muito chique. Ele tinha touchscreen já, cara, e ele funcionava com a canetinha, ele era chique demais. Foi a primeira vez que eu vi GPS, eu achei que era só do exército. Mas, assim, esse era algo que provavelmente, eu não sei quanto custou, eu era apenas uma criança, mas provavelmente era algo ali que meu pai tinha bastante zelo, apreço, que ele tinha comprado com o dinheirinho dele. E, né, na minha cabeça,
no auge da minha, né, maturidade ali, eu olhei e falei, brinquedinho novo. Vou fuçar até aqui, cara. E eu brinquei mesmo, eu brinquei até com esse celular. Minha mãe e meu pai sempre falando assim, cuidado, Arthur, cuidado. Eu não tive tanto cuidado assim, eu acabei quebrando aquela canetinha. E eu lembro até hoje da emoção que eu senti assim na hora que eu quebrei a canetinha. Eu falei, misericórdia, meu Deus do céu, minha mãe vai saber, minha mãe vai quebrar na porrada, vai me xingar demais, meu Deus, o que eu vou fazer? Deixa eu esconder. E aí, eu peguei essa canetinha e eu escondi ela num canto lá, debaixo de um alto-falante que tinha lá em casa, porque eu sabia que minha mãe nunca ia limpar debaixo de um alto-falante que acumula poeira. Obviamente, eu não sabia onde que era o melhor lugar de esconder. E na minha cabecinha de criança, aquilo ali funcionou que era uma maravilha. Passou alguns dias ali, eu não sei, lembro mais quantos, mas eu me safei. Eu estava totalmente livre daquela situação ali. Cadê a canetinha? Também não sei. Quem será que estava mexendo, né? E aí, passou um tempo, minha mãe foi lavar o bendito do armário e percebeu que tinha uma canetinha lá quebrada, né? E ela veio e ela me repreendeu mesmo. E naquele momento, eu lembro até hoje, eu estava em prantos, assim, ó, chorando a beça. Eu fui uma criança muito chorona, gente. E ali chorando. Eu lembro que eu fiquei chocado, porque minha mãe me repreendeu muito, mas não foi pelo motivo que eu achava. Eu achei que ela ia me xingar porque eu tinha quebrado a caneta. E ela me xingou porque eu menti. Oxi! Aquilo ali foi algo muito estranho, mas mostrava algo que minha mãe queria na minha relação com ela. Minha mãe não queria uma casa perfeita ou que cada item lá de casa tivesse em perfeitas condições. Minha mãe queria um relacionamento comigo que não precisasse de omissões e mentiras, em que eu pudesse confiar nela e ela pudesse confiar em mim. E isso é interessante porque eu acho que eu sou o único aqui que não gosta de errar. Eu sei que todos nós não somos muito fãs de estar errado, de fazer coisas que deu errado. Magoar alguém, quebrar a canetinha, né? Ou qualquer outra coisa que foi um erro. Ninguém aqui gosta de fazer isso. E eu acredito que ninguém erre com a vontade de errar. Tipo assim, então beleza, então vou ali e vou quebrar a canetinha. Yes, quebrei. É, na verdade, às vezes a gente erra por um medo, a gente erra por uma falta de habilidade de algum lugar, por não saber alguma coisa específica, ou porque aquele erro parece muito um acerto no momento que você está fazendo ele. E admitir que está errado é, é algo estranho, porque depois que a gente admite, a gente não vai saber o que vai acontecer depois. Eu queria que você abaixasse sua cabeça, eu vou fazer uma oração. Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa noite com o objetivo de aprender um pouco mais do Senhor. Então, Deus, nós queremos, ó Pai, te pedir que o Senhor possa estar abrindo nossos corações. Concentra as nossas mentes no Senhor agora, Pai. E eu quero te pedir de fato que nós possamos estar com o coração 100% aberto para aquilo que o Senhor quer entregar para nós nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Nesse texto aqui que eu pedi para separar já,
Eu separei já o contexto inteiro, para eu não ter que ficar muito tempo aqui esperando. E eu escutei de alguém uma vez e eu concordo. A palavra de Deus ela é tão poderosa que o simples ato de ler ela já produz algo nos nossos corações. Então, aqui na minha Bíblia ela tem um título, fala: Jesus é o ungido por uma pecadora. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro, contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele, e ele as secou com seu cabelo, e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se esse homem fosse mesmo profeta, saberia que tipo de mulher que está tocando nele. É uma pecadora. Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhes contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles amou mais depois disso? Simão respondeu: suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja a mulher ajoelhada aqui. Quando eu entrei na sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela o lavou com as suas lágrimas e secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora que eu entrei, ela não parou de beijar os meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir a minha cabeça, mas ela ungiu os meus pés com perfume raro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoada demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é esse que anda por aí perdoando pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Todo mundo aqui sabe, eu cresci aqui nessa igreja mesmo, e esse texto ele me gerava um mix de emoções, de sentimentos, porque, por um lado, eu ficava um pouco chateado, porque pelo jeito que as coisas ali estavam se andando na minha vida, eu nunca ia poder demonstrar um amor legal para Jesus. Porque, né, só quem pecou demais pode amar ele mais, então, aparentemente, eu nunca vou conseguir amar Jesus do jeito que eu queria. Mas tinha um outro lado também que eu ficava assim, às vezes se eu for ali gerar um testemunho, dar uma pulada pro lado de lá, pro time do outro cara, eu vou conseguir voltar e amar Jesus mais. Mas tem um velho ditado que fala assim: texto sem contexto é pretexto para e insira um monte de coisas ruins, para enganações, para heresias, para muitas coisas. E se a gente for olhar a leitura bíblica como um todo, nós vamos olhar que Deus revelou a sua mensagem não com pequenas frases de efeito, mas como um todo nessa palavra. A gente vai ver um pouco mais à frente, em 1 Timóteo, no primeiro capítulo, nos versículos 14 e 15. Vai falar assim: contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus.
Essa afirmação é fiel e digna de toda a aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Agora a gente olha para a vida de Paulo. Tem o caso que Paulo perseguiu os cristãos, mas a gente perde em lembrar que ele fazia isso por zelo por Deus. Então, se a gente for olhar, Paulo era um cristão, assim, um religioso, vamos dizer assim, às vezes muito melhor do que a gente é, cara. Paulo, ele, até mesmo depois que Jesus alcançou a vida dele, a gente olha para ele, ele possui a maior quantidade de livros escritos no Novo Testamento. Ele é a pessoa que Deus escolheu para passar a mensagem do Evangelho durante os séculos. Imagina isso, ele não era o único pregador, mas a mensagem dele permaneceu até hoje e atinge as nossas vidas com esse poder que é a palavra de Deus. E ele é uma pessoa que sofreu por Jesus. Ele não ficou quieto, ele não ficou na casa dele. Ele sofreu não sei quantas naufrágios, ficou à deriva não sei quantos dias, sofreu açoites, foi considerado morto e jogado para fora da cidade só para poder entrar de novo, foi descido da cidade por um cesto para poder fugir de seus perseguidores. Ele foi um cara que ele entregou a vida dele com afinco para Deus. E antes de ser discípulo de Cristo, ele era um fariseu de renome, cara. Ele era discípulo de um cara que Gamaliel era o cara mais top ali dos fariseus. Ele é da tribo legítima dos judeus, e então ele tinha muita coisa para se gabar, para falar que ele era um cristão, um religioso, qualquer coisa muito melhor do que nós, pecadores. Mas quando ele olha para a mensagem do Evangelho, ele fala que ele é o pior dos pecadores? Como assim? Porque a gente tem essa tendência a pensar que os pecados mais visíveis, esses são os pecados que são ruins. Sabe? Quando aquela pessoa faz aquilo e a gente aponta o dedo e fala: nossa, mas aquilo eu não faço. Mas na verdade aqui Paulo mostra uma coisa muito interessante. E é onde eu queria, como se fosse uma segmentação aqui, a gente sai da introdução e começa aqui um pouco pro meio, onde a gente entende o nosso lugar. Eu queria ler um outro texto que está em Tiago, no capítulo 2, no versículo 9. E aqui eu vou dar o contexto. Aqui, Tiago está repreendendo as pessoas de dentro da igreja. Pessoas, vamos dizer, como nós. Porque naquele momento, aquelas pessoas estavam favorecendo as pessoas que tinham mais dinheiro. E hoje em dia a gente olha para trás e fala: olha que esse cara lá, velho, estava pecando de novo. Mas entenda, para o povo judeu e para aquelas pessoas daquele ambiente, daquele tempo específico, ser rico era significado, era sinônimo de ser abençoado por Deus. Aquelas pessoas que possuíam muitas riquezas, elas eram vistas por toda a sociedade como tiradas, favorecidas por Deus de uma maneira diferente, e todos nós meio que devíamos um respeito a eles, porque Deus aparentemente respeita eles, então a gente tem que seguir esse barco. Claramente o Evangelho ele vem e mostra que o reino de Deus ele não segue as regras do mundo. O reino de Deus, como a gente tinha falado um pouco mais cedo e como a gente tem visto, né, nesse mover do louvor, nas últimas pregações, o reino de Deus ele é experimentado através do amor. E um amor que transcende, não os que aparentam ser mais favorecidos. É um amor verdadeiramente que alcança o perdido.
alcança as pessoas que a gente parece que não merece. E nesse versículo ele vai falar assim: mas se mostram favorecimento a algumas pessoas, cometem pecado e são culpados de transgredir a lei. Pois quem obedece todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer todas as outras. Pois aquele que disse, não cometa adultério, também disse, não mate. Logo, mesmo que não cometam adultério, se matarem alguém, transgredirão a lei. Portanto, em tudo o que disserem e fizerem, lembrem-se de que serão julgados pela lei que os liberta. Não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia, mas se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados. Essa é uma realidade da lei ali mosaica e da lei aqui em geral. Deus, se for olhar no sentido da perfeição para alcançar a presença de Deus, se a gente errar num ponto ou no outro, Deus não se importa. Nós erramos. Então, é até interessante porque ele mostra para essas pessoas aqui que, por mais que elas estivessem perfeitas em todas as outras coisas, porque eles estavam pecando ao demonstrar favorecimento apenas aos ricos, eles estavam transgredindo tudo. E a pregação do Dani da semana passada, eu estou muito chateado que ela finalizou. Eu estava tão. Essa série de pregações foi tão. Abençoou tanto a minha vida. Se você não pegou uma parte ou perdeu outra, tá lá no YouTube. Por favor, se faça esse favor de ver essa série de pregações, porque de fato foi muito abençoadoras. Mas no domingo passado, em específico, enquanto o Dani estava falando ali sobre o texto de Hebreus, eu fiquei muito intrigado com uma coisa que ele falou, porque está ali no texto há tanto tempo, de Hebreus 12, e a gente lê e relê, e às vezes a gente não percebe, porque ali eu não vou ler o texto, né, para não ocupar muito tempo, mas ali na parte ali de Hebreus 12, mais para frente, está fazendo o contraste da lei que foi entregue a Moisés e a aliança que foi feita com o povo judeu, com a lei que foi entregue a nós, povo escolhido de Deus agora, né? E essa aliança nova que nós temos em Cristo Jesus. E uma coisa muito interessante que lá deixa muito claro é que na primeira aliança, todo mundo tinha temor. Moisés, que tantas vezes ficou na presença de Deus diretamente ali, tremia as pernas, de tanto medo que ele tinha de entrar na presença de Deus. E às vezes a gente hoje leva como se fosse algo comum, algo como se fosse qualquer coisa. É domingo, mais um, vamos ali. Mas Deus não mudou desde daquele momento até agora. É o mesmo Deus que merece perfeição completa. Aquele Deus que, se um animal tivesse pisado no monte, ele devia ser apedrejado. E hoje a gente olha para esse Deus e às vezes a gente releva como: eu vou fazer só uma parte aqui, porque a outra não preciso não. E ele fala ali também de um outro texto que eu não anotei aqui especificamente, mas fala da consciência cauterizada que uma pessoa que peca continuamente acaba desenvolvendo e perde essa sensibilidade. E uma coisa que eu anotei enquanto eu estava anotando ali, enquanto o Dani falava, foi: seja humilde. Mesmo dentro da igreja existe muito a melhorar.
E essa é a parte que eu senti muito no coração de trazer para nós. Porque muitas vezes nós olhamos ali para aquela situação e a gente se coloca do mesmo jeito que Simão se colocou diante daquela pecadora. Muitos dizem que é provável que seja uma prostituta, mas o texto fala uma pecadora. Diante daquela pecadora ali, Simão estava olhando e falando: você está aqui, eu estou aqui. E ele chega a julgar o tratamento de moral de Jesus. Porque ele vai e ainda desafia. Se você soubesse mesmo quem que é essa mulher aí, você não ia estar deixando ela encostar em você. Porque ela é aqui, ó. Só de encostar nela, você está sujo. Mas Simão não percebeu uma coisa que hoje já está revelado a nós. O Deus que purifica é que estava sendo tocado ali naquele momento. Então, naquele momento ali, Jesus não estava sendo sujo pelos pecados daquela mulher, mas Jesus estava limpando os pecados daquela mulher. Naquele momento, enquanto aquela mulher se entregava diante de Jesus, ela era limpada pela presença de Deus. Da mesma forma que nós nos sentimos depois de um louvor abençoado, e a gente fala: ah, que presença maravilhosa. E se puder voltar ali em Lucas 7, no 42, eu queria reler o 42 e o 43 com vocês, porque é uma coisa que passou batido em muitas das minhas leituras há um tempo atrás, que fala assim: como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles amou mais depois disso? Simão respondeu: suponho que aquele de quem ele perdoou dívida maior. E você está certo, disse Jesus. Eu não percebia que, muito provavelmente, entre essas duas pessoas, a única diferença é a percepção do valor da dívida, não o valor da dívida em si. Porque, na perspectiva do homem que estava emprestando dinheiro, cara, você perdoar uma dívida 10 vezes maior do que a outra, às vezes é bem punk, assim, porque você não vai receber 10 vezes mais dinheiro, né? Na hora de você perdoar uma dívida de 20 reais, é muito mais tranquilo você perdoar uma dívida de 2 mil, né? Então, assim, o perdoador, nesse caso, ele tinha muito a perder, porque ele deixaria de ganhar 10 vezes mais. Mas, ali no início do 42, a frase é muito clara para nós. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar. Não importa o tamanho da dívida ali naquele momento, se era 50, se era 500, eles não conseguiam pagar. E eu não sei como é que eram as regras naquele momento da história, né? Mas quando a gente deve a alguém, essa dívida hoje em dia ela aumenta consideravelmente. E se você não pagar, vão ir atrás de você, vão tirar seus bens. Ah, mas eu estava devendo só 20 reais. Você não pagou. E isso é uma coisa que tem que estar muito palpável na maneira que a gente vive a vida. Nós não poderíamos pagar a dívida que nós tínhamos com Deus. Eu nasci dentro da igreja. Não nasci dentro da igreja não, nasci no hospital, provavelmente. Mas, né, eu sou criado nesse ambiente cristão e, como eu te disse, por muito tempo eu achava que eu não era pecador o suficiente para conseguir amar a Jesus. Porque, né? O que eu tinha feito de errado? Quando eu era adolescente, eu não ia atrás das menininhas. Quando, né? Eu colei uma vez, mas eu pedi perdão depois, foi sem querer. Né?
É... Foi muito mais vezes que uma, gente. Olha, gente, minha mãe não deixa eu mentir hoje, né? Mas eu era um mentirosinho nato quando eu era criança. E a verdade é que naquele momento, quando eu pensava que eu não alcançaria esse nível de amor, o que eu tinha de errado era porque eu não percebia que eu estava errado igual. Eu não sei se vocês conhecem, tem um pregador, um pastor que chama Douglas Gonçalves. E eu estava vendo um vídeo dele e ele falou uma frase muito interessante. Ele falou assim: quando eu acho que eu devo pouco, eu acho que eu fui perdoado pouco. E isso é muito interessante, porque se você acha que você foi perdoado pouco, por que você vai ter qualquer dívida de gratidão com aquele que te perdoou? Né? Se Vamos ser honestos, gente. Eu sou uma pessoa boa. De vez em quando, eu dou um dinheiro para ajudar ali um mendigo que me pede. Eu dou ali um, um almoço para ele, um salgado quando ele me pede. Eu trabalho, eu sou honesto. O pessoal lá rouba 10, eu roubo só 5. Tô brincando, né? Mas, assim, existem muitas situações que a gente vê no nosso dia a dia. Às vezes, nós mesmos falamos coisas para nós mesmos para dar uma alisada ali no nosso ego, falar: ah, mas eu não sou tão ruim assim, gente. Ah, se você for olhar ao redor, tem muito piores. E a, a, a verdade, a dura verdade, é que se a gente errou matando ou adulterando, a gente errou. E quando a gente erra contra um Deus perfeito, infinito, o nosso pecado, ele vai ter efeito perfeito e infinito. Então, eu vi uma analogia muito interessante que realmente ficou comigo. Se eu for ali e dar um tapa na cara do Lucas ali, ó, que é meu amigo de muitos anos, você acha que vai vir um policial aqui e vai me prender? Que vai dar algum problema? Agora, se eu for lá na Inglaterra e der um tapão bem servido na cara do rei da Inglaterra lá, eu acho que não vai dar muito certo, né? Então, a gente vê que a gravidade do nosso pecado é porque a gente fez o pecado contra alguém que é muito maior do que a gente consegue imaginar, de autoridade, de poder. E a gente segmenta aqui para o que eu faço agora então? Ferrou então, né? Não tem o que fazer. Eu nunca vou conseguir ser perfeito. Então, melhor já descabeçar de uma vez. E eu quero separar aqui o texto de Apocalipse no capítulo 3, em versículo 14, por favor, enquanto eu bebo uma água. Essa é a mensagem à igreja em Laodiceia. Escreva essa carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Sei de tudo o que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro. Mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu o vomitarei da minha boca. Você diz: sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma. E não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo. Então será rico de verdade. Eu acrescentei de verdade aqui, desculpa. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso, arrependa-se. Preste atenção, eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos.
O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Obviamente, Deus não estava querendo que a igreja de Laodiceia pegasse o ouro que tinha sobrando no fundo do bolso, entregasse para ele e comprasse roupa nova, né? Nem colírio. O que Deus queria daquela igreja em específico é que ela se voltasse a Ele. Naquele momento, aquela igreja sentia completa. Eu já tenho tudo o que eu preciso. E o que Jesus fala para nós nessa noite, você não tem. Volte-se para mim. Compre de mim um colírio, roupas novas, puras de verdade, para que você enxergue de verdade, e não essa ilusão que a gente cria de vez em quando. Voltando lá para Lucas 7, no versículo 47, a gente percebe que pouco importava quantos pecados aquela pecadora tinha. Ela percebeu que foi perdoada daquilo que ela não podia pagar. E naquele momento ela entregou algo muito precioso para ela. Era um perfume caro, um perfume raro. E ela derramou sobre Jesus. Ela entregou aquilo que ela tinha de valioso para Deus, como quem diz: olha, eu não consigo pagar, mas o que eu tenho é seu. Eu entendi que eu fui perdoada, que agora eu não sou mais suja e impura como uma vez eu fui, mas eu não posso ficar aqui e só aceitar isso como se fosse algo comum. Toma o que eu tenho de precioso. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é esse que anda por aí perdoando pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Quando nós reconhecemos o nosso lugar diante de Jesus, a gente volta lá no início da história, quando a gente encontra de frente com uma mãe que quer um relacionamento. Nós encontramos um pai que quer um relacionamento. Deus não é um pai que quer a casa perfeita, tudo arrumadinho ali, como um teatro. Deus quer um relacionamento. Não só comigo, não só com as pessoas que estavam aqui no louvor, não só com o pastor ou a pastora. Deus quer um relacionamento com você. E quando você percebe isso, você percebe que quando você reconhece aquilo que você tem de ruim, de errado, você não vai ser encontrado com uma punição severa que vai te jogar naquele lugar escuro como alguém sem piedade. Você encontra amor. Deus requer de nós essa atitude de reconhecer o nosso pecado, não para entregar uma punição, mas para entregar a graça. Em Hebreus 4,16 diz: chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O trono era o lugar onde o rei julgava as pessoas, era o lugar onde ele olhava assim e falava: você errou, vai para o calabouço, você errou, vai ser decapitado, vai ser crucificado. O trono era o lugar de aplicar punição, mas em Cristo, o trono é o lugar onde nós achamos ajuda em tempo oportuno. Deus não está chamando a gente para um relacionamento onde nós vamos ter que ficar em penitências e
machucar nós mesmos para tentar chegar a uma perfeição que nunca chega. Deus nos convida a ser como essa pecadora, que simplesmente chora aos pés daquele que perdoou a dívida dela. E naquele ato, quando nós nos achegamos diante de Deus, Ele purifica os nossos pecados. Ele tira as nossas dores, Ele ajuda onde nós estávamos feridos. E nós não somos mais as mesmas pessoas. Assim como aquela mulher, a gente pode ir em paz. Nós podemos viver uma vida de paz, uma vida plena, porque agora nós conseguimos reconhecer onde nós não somos bons o suficiente. Isso não é peso. Em Tiago, no capítulo 5, no versículo 16, ele fala: portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. O que nós fazemos agora? Agora nós aplicamos esse mesmo perdão que a gente recebeu. Agora nós amamos da mesma medida que nós fomos amados. Agora, quando o seu irmão tiver pecado, quando você olhar assim e falar: olha, fulaninho, com uma roupa mais diferente do que deveria, né? Você não vai ir para o seu irmão do lado e falar: eu tenho uma oração que a gente precisa estar orando para a vida da fulana. Gente, eu vi ela no shopping, estava parecendo que estava em casa. Agora a gente vai olhar e vai falar: eu também não conseguia pagar a minha dívida. E essa pessoa, ela vai poder virar para mim e falar: olha, eu errei. E ela não vai encontrar punição da gente. Sabe, a gente como igreja, às vezes pune quem a gente devia estar abraçando. Às vezes a gente administra a mão pesada quando Deus estava querendo que a gente desse um abraço. Às vezes você faz isso com você mesmo, quando você erra. Porque os outros você administra perdão, você abraça, mas para você mesmo você não consegue. E nós estamos aqui hoje sendo convidados a enxergar o amor de Deus, a perceber que Ele ama a gente e Ele não está na hora de punir, está na hora de chamar para que a gente seja purificado. Eu achei muito interessante porque o Rafa estava aqui cantando uma canção que falava que o amor mais seguro do mundo. Em Cristo a gente encontra um amor que nos acolhe, nos abriga e nos leva a um lugar de não ser mais o mesmo. Onde a gente pode falar: hoje eu errei. E a gente vai ser acolhido pela graça de Deus, para que amanhã a gente não erre mais. E em a outra música a gente cantou: nos faz te amar, nos arrepender, queremos mais de ti. Nos faz te amar, nos arrepender. Fique de pé.